Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está pesquisando sobre video wall, então eu imagino que você tem algum projeto com essa tecnologia. Talvez você esteja começando a fazer essa pesquisa agora e não conheça muito, pode ser complicado dar os primeiros passos, né? Então eu tenho uma proposta para você. Eu vou fazer você economizar horas de pesquisa, vou tentar resumir num vídeo curto os 6 primeiros passos do que você precisa definir para o seu projeto de video wall. Em troca, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém, coloque suas dúvidas nos comentários e quando terminar você entra em contato com a gente para a gente terminar de definir o seu projeto. A primeira coisa que a gente precisa definir nesse vídeo é o que é o video wall. O video wall é um agrupamento de monitores em um conjunto único físico. Por esse motivo, a primeira definição ou o primeiro passo é definir qual que é o tamanho disponível para colocar esse video wall. E esse tamanho vai estar relacionado com o espaço que a gente tem disponível muitas vezes. Às vezes a gente tem uma parede ali ou determinado espaço e é ali que o video wall tem que estar. Então, essa é a primeira variável que a gente tem que definir. Qual é o tamanho disponível para o video wall? No passo 2, a gente vai definir qual que é a resolução que a gente precisa para o nosso video wall. O que é isso, né? A resolução está relacionada com o tipo de conteúdo que a gente vai exibir. Então é importante que a gente defina qual que é o tipo de conteúdo e qual que é o nível de resolução que a gente precisa ter. Para isso eu vou fazer uma analogia que eu acho que vai ajudar vocês a definirem esse ponto. Se você está fazendo um outdoor, imprimindo um outdoor ou uma revista, as duas vão ser impressas na mesma resolução? Eu acho que não, né? A resolução da revista tem que ser muito maior, afinal de contas a gente vai ler a revista de perto. O outdoor não, a gente vai ver de longe. Então esse é o segundo ponto que a gente tem que definir. Qual que é a resolução que a gente precisa? Vai ser um Full HD por monitor? Ou a gente pode agrupar alguns conjuntos? De repente fazer esse agrupamento já pode resolver o seu problema. Terceiro ponto que a gente vai ter que definir, ou o terceiro passo, é qual a proporção do nosso video wall. E por que isso é tão importante? Porque a proporção ela vai estar relacionada com a fonte de conteúdo que a gente vai estar usando. Vamos supor que esse seu video wall está passando propaganda e a propaganda vem de uma agência, vem da sua matriz, vem de um fornecedor. A gente pode levar em consideração que essa propaganda vai vir feita para televisão. A televisão tem um formato, o formato normalmente é 16:9. Então a gente vai querer ter um video wall também que seja 16:9. Afinal de contas, a gente vai exibir esse conteúdo e não vai querer que ele tenha distorção. Certo? Ou a gente vai fazer uma sala de monitoramento, que a gente vai ligar um servidor com várias saídas de vídeo, então a gente não precisa ter esse tipo de proporção. O importante é a gente ter bastante área de visualização, na largura, com altura um pouco mais baixa, para quem está na frente não bloquear o conteúdo de quem está atrás. Então, o segundo ponto importante a se definir é a proporção. Terceiro ponto, como que vai ser a configuração lógica desse video wall? A configuração lógica é uma união do tamanho, resolução e proporção. Então o que a gente vai definir? A gente vai definir se a nossa fonte de conteúdo, por exemplo, vai mandar um sinal de vídeo para cada monitor, se essa fonte de conteúdo vai mandar um sinal de vídeo para um grupo de monitores, por exemplo, um sinal de vídeo para 4, ou se a gente vai fazer uma associação disso tudo. Se a gente tem um video wall ali com 8 monitores, mas eu quero agrupar em conjuntos de 4, só com 2 sinais de vídeo, ou 12 monitores agrupados em 3 sinais de vídeo. Então esse é o quarto passo que a gente vai ter que definir, qual que é a configuração lógica do nosso video wall. O quinto passo, qual monitor a gente usa para otimizar todos esses parâmetros? Para facilitar, a gente tem a variável de monitor que é o tamanho do monitor e quais são as suas características especiais. Por exemplo, se a gente tem um espaço que cabe um monitor menor, a gente vai ter que trabalhar com esse monitor menor. Não vai ser possível encaixar um monitor maior. Se a gente tem necessidade, por exemplo, de uma função especial de um monitor, por exemplo, existem monitores que eles permitem a recepção de sinal 4K. É muito legal, então, de repente a gente economiza muito se a gente usa esse monitor ao invés do monitor padrão, que só aceita sinal Full HD, e a gente consegue agrupar ele em um conjunto de 4 monitores, ou 9 de repente, e o sinal expandido vai ser 4K. Repara que se você tiver um video wall 2x2 nessa configuração com um monitor que aceita sinal 4K, você não precisa mais de 4 cabos, você só precisa de um, desde que a sua fonte seja 4K. Isso pode representar economia de custo. Então, o quinto passo é qual monitor utilizar. E o sexto e último passo, mas não menos importante, qual suporte eu uso. O suporte normalmente é uma coisa que gera muita dúvida, né? Muita gente faz video com suporte de televisão, com suporte artesanal, mas qual que é o ponto? A gente está falando de um produto com bordas milimétricas que ele é feito numa indústria, tá? Então ele tem uma tolerância bem baixa ali de desvio de medida. Que adianta a gente usar um monitor desse com um suporte que é feito para televisão, que não permite esse tipo de ajuste? Você pode me questionar, não, mas eu vi um suporte que ele faz ajuste para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Eu aposto que se você montar uma televisão nesse suporte e medir, o simples fato de você soltar a sua televisão nesse suporte, com o tempo você vai ver que ela vai cedendo, que ela perde o posicionamento, frações de milímetros, que vão poder prejudicar o resultado estético do seu video wall. Então procure sempre trabalhar com suporte de video wall e um suporte que seja industrial, tá? Que seja um suporte feito para isso.
E aí a gente vai definir como que vai ser instalado o nosso video wall. Vai ser numa parede, então preciso de um suporte de parede. Vai ser no piso, preciso de um pedestal, tem que ter movimento, vou precisar montar uma estrutura. Então esse é o sexto e último passo, qual suporte usar para o video wall. Bom, gostou do vídeo? Ajudou você a tomar as primeiras decisões? Não é tão simples assim, mas eu acho que já te ajuda a dar os primeiros passos. Faz o seguinte, entre em contato com a gente, que a gente vai ajudar você a refinar esses 6 primeiros passos e ainda vamos entrar dentro de todas as outras características do seu projeto. Assim você vai ter certeza de que vai entregar o que você precisa. Valeu, obrigado, até a próxima.